Pessoal, na aula passada nós falamos sobre os fatores e os elementos do clima, né? Agora nós vamos falar sobre os climas do Brasil e o climograma, tá certo? A gente viu que para a gente classificar um clima, a gente classifica ele em relação à sua temperatura e umidade, né? E antes, para que a gente possa entender os climas brasileiros, precisamos dar uma olhada em massas de ar do Brasil, nessas massas de ar do Brasil, tá certo? Por quê? Porque antes de ver todos os nomes dos climas, é importante que vocês entendam quais são as características de cada lugar, certo? E o que são essas massas de ar, né? São grandes corredores de vento, gente, que vão estar se deslocando de um lado para o outro, devido ao quê? Devido à diferença de pressão na superfície, tá certo? Ou à diferença de temperatura. O ar se desloca devido justamente à diferença de pressão, tá certo? E esses ventos, eles são fundamentais para carregar o quê? Temperatura e umidade, tá certo? Eu coloquei aqui na tabela, né, as massas de ar, as siglas, e coloquei o mapa ao lado, né? Durante o mapa com as massas de ar atuando durante o inverno e durante o verão. Nós temos aqui as cinco massas de ar, né? Todas, a maioria são quentes, né? Só temos uma fria, que é a massa polar atlântica, né? E só temos uma que é seca, que é a massa tropical continental, as demais são úmidas, é isso? Nós temos a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica, né? Para que vocês entendam, é necessário que vocês fiquem observando o mapa também, tá certo? Então, o mapa, o mapa do Brasil, ele é cortado pela linha do Equador, né? Pelo Trópico de Capricórnio, mais abaixo, né? Vocês estão vendo aqui o corte da linha do Equador, mais abaixo o Trópico de Capricórnio, e nós temos ali a linha polar, né? Só que essa linha polar vai ficar onde? Não vai cortar o Brasil, mas ela está embaixo do Brasil, né? Só para que vocês entendam, né, quando eu for falar dessas massas de ar. Quais são elas, né? São as que eu já falei, né? Está aqui no mapa, cada uma delas, né? A representação delas durante o inverno e durante o verão, né? E eu digo para vocês que o nome dessas massas de ar, de cada uma delas, não é aleatório, gente. O nome delas, elas são dados de acordo com a sua área, né? Que ela está localizada, de acordo com uma área que cada massa de ar dessa está localizada, tá certo? Então, a massa equatorial continental, se vocês puderem observar, tá? É uma massa de ar que nasce na linha do Equador e dentro do continente. Então, por isso que ela é chamada de massa equatorial continental. Já a massa equatorial atlântica, ela fica também próxima à linha do Equador e está dentro da onde? Do Atlântico. Por isso que ela recebe o nome de massa equatorial atlântica, tá certo? Porque ela está próxima à linha do Equador e em cima do Atlântico. A massa tropical atlântica, gente, é uma massa de ar que está perto do trópico, né? Que o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio, então é uma massa de ar que está perto do trópico, né? E está no Atlântico, então por isso que se chama massa tropical atlântico, certo? A massa tropical continental é uma massa de ar que está perto do trópico também, né? Só que ela está em cima do continente, por isso recebe o nome de massa tropical continental. E por último, a massa polar atlântica, que está perto do polo, né? E em cima do Atlântico, por isso que massa polar atlântico, tá certo, gente? Não está, o Brasil não é cortado por essa linha, né, polar, mas está abaixo, está acima, né, dessa linha, tá certo? Então,
Todas são quentes, né? A única fria é a massa polar atlântica e a única seca é a massa tropical continental, para que vocês não esqueçam, tá certo? Então, a massa, observem que a massa equatorial continental, ela pega uma área muito grande. Se vocês observarem, vocês vão ver que é uma massa de ar que pega uma área muito grande. A massa tropical atlântica, ela pega todo o litoralzão, ó. Observem no mapa. A massa equatorial atlântica é uma massa de ar que pega principalmente o litoral do norte, tá vendo? E a massa polar atlântica, ela tá muito ligada ao sul, tá certo? Então, ela pega o sul do Brasil. Aí, se eu pergunto a vocês, Natal, qual é o clima de Natal? Vocês vão me responder o quê? Que é um clima quente e úmido. Por quê? Porque Natal está aqui justamente nessa massa equatorial continental e ela é quente e úmida, característica dela, né? Então, Natal é quente e úmido. Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, eu pergunto qual é o clima de Campo Grande, logo vocês vão me responder que é quente e seco. Por quê? Porque Campo Grande é onde está localizada a massa tropical continental, né? Então é quente e seco, tá certo? Então eu coloquei esse quadro, essa tabelinha para vocês e o mapa ao lado para que vocês possam estar associando as massas de ar, né, a temperatura, a umidade de cada uma, junto, né, com o mapa, dentro do mapa, tá certo? Outra coisa que eu tenho para falar, tudo não. Durante o verão, gente, as massas quentes, elas estão bem maiores. Se vocês observarem o mapa representado no verão, vocês vão ver que as massas de ar, né, quentes, elas estão bem maiores. E no inverno, as massas de ar fria é quem estão bem maiores e as massas de ar quente, elas recuam, tá certo? Então, as massas de ar frias, elas estão bem maiores no inverno e as massas de ar quente no verão, elas estão bem maiores. Tem outro fenômeno também, gente, que é o seguinte, tem um fenômeno que é o seguinte, quando a massa polar atlântica, ela avança e consegue massa polar atlântica, ela avança e consegue atingir, chegar até a Amazônia, que não é normal. Por quê? Porque é muito distante da Amazônia, né, para essa massa de ar. Isso é um fenômeno que recebe o nome de friagem. É um fenômeno em que a massa fria chega na Amazônia. É muito difícil acontecer. E quando acontece, recebe o nome de friagem, tá certo? Quando ele atinge, né, a Amazônia, quando essa massa de ar fria ela chega até a Amazônia, tá certo? Outra coisa, gente, uma vez uns alunos me perguntaram o porquê, né, da massa tropical continental ela ser a única seca, né, e porque ela não está no sertão. Realmente, esse aluno está totalmente certo, viu? Por quê? Porque, gente, o sertão não tem nenhuma dessas massas de ar atuando dentro dele, nenhuma massa de ar dessas estão atuando dentro do sertão. Por quê? Porque o sertão ele é um fenômeno causado não pela presença das montanhas, tá certo? Não é causado pela presença das montanhas, mas por conta que em cima do sertão tem uma barreira de ventos, tá certo? Que fica ali e não deixa o vento dessas massas de ar entrar. Então acontece que quando os ventos úmidos, por exemplo, da massa equatorial continental, tenta entrar, a barreira impede. E assim acontece com as outras massas de ar também, que tentam entrar no sertão. Então, nenhuma das massas de ar do sertão, nenhuma dessas massas de ar consegue entrar dentro do sertão por conta dessas barreiras de vento, tá certo? Na verdade, o sertão está no meio dessas massas de ar.
Ele está justamente no meio das massas de ar úmida, né? E temos aqui na parte de baixo a massa de ar quente, que é a massa de ar tropical continental, que é mais seca, né? E faz com que até mesmo Minas Gerais tenha várias áreas secas, né? Mas a existência dessas barreiras, gente, de vento não deixa a umidade entrar. Não, nenhuma das massas de ar atuam dentro do sertão, devido que a barreira de ventos, tá certo? Que impede que isso aconteça. Vamos falar agora sobre os climas do Brasil. Aqui tem os climas do Brasil, né, numerado, cada um com a sua numeração na sua determinada localização, né, na área do mapa. Vocês viram que em cima da Amazônia fica uma massa que é quente e úmida, né, que é a massa equatorial continental. Se você sabe que ela é quente e úmida, né, fica claro que toda a região de número 1 aqui é quente e úmido também, né? Assim como as outras também. Só vale lembrar, gente, que as massas elas se deslocam e durante o inverno a massa de ar fria ela cresce, né? Durante o verão a massa de ar quente ela cresce, né? E durante o inverno a massa de ar fria cresce também, como eu disse no slide anterior. Quando essa massa de ar fria ela cresce, o sul, por exemplo, é o que mais sofre com isso. Por quê? Porque no inverno ele é basicamente massa polar atlântico, frio e úmido. No verão, a massa polar atlântica ela diminui, né? E a massa tropical atlântica avança, aí ele vai, né? E fica quente e úmido. Avança, aí ele fica quente e úmido, tá certo? Então é importante que vocês saibam que esses climas não são iguais o ano inteiro, mas vocês sabem as características dele, né? Sabem as características de cada um, não é isso? Nós temos aí o clima equatorial, né? O tropical oceânico, o tropical continental, o tropical semiárido, o tropical de altitude e o subtropical. Esse tropical continental ou típico, gente, por que típico? Porque o clima tropical típico ou clássico é aquele que tem verão quente e úmido e inverno frio e seco. Não é à toa, gente, que o meio do Brasil, onde está aí o 3, né, circulado, é onde tem os maiores índices de queimadas, justamente por conta desse inverno super seco, tá certo? No 5, que nós temos aí o clima tropical de altitude, né? Nós vamos ver que temos invernos secos e verões mais úmidos. Tá legal? Em relação ao climograma, eu adaptei aí esse gráfico, né? E fiz essa linha que não ficou nem legal, mas vai dar, espero que dê para entender quando eu for falando, tá certo? O que é climograma? Para que vocês entendam. É o resumo do comportamento climático de um lugar ao longo de um ano, tá certo? Então, o resumo do comportamento climático de um lugar durante um ano inteiro, tá certo? De um lado, como vocês podem observar aí na imagem, nós temos aí medido em milímetros, né? E do outro lado em graus Celsius. Um lado vai medir a umidade e o outro lado vai medir a temperatura, tá certo? E como ele faz? Ele vai criar colunas, como vocês estão vendo aqui as colunas de azulzinho criadas, não é isso? E vão representar, essas colunas vai representar as quantidades de chuvas, tá certo? Quanto maior for a coluna, maior a quantidade de chuva. Quanto maior for essa coluna aqui azulzinha, maior é a quantidade de chuva. Aí eu pergunto, qual é o mês que tem as últimas chuvas de verão? Vocês vão ver pelo gráfico que é o mês de março, não é isso? Nós temos aqui os meses do ano, né? E a coluna. Então, o mês que tem as últimas chuvas de verão é o mês de março, tá certo? Essa linha preta que eu coloquei com esse V, que tem esse V no meio, ela indica a temperatura e a coluna, como eu já falei anteriormente,
vai indicar a quantidade de chuva. Então, está indicando onde tem a linha onde tem essa linha aí, que está mais baixa, que tem esse V, tá certo? Esse V era para ter ficado menorzinho, gente. Então, onde tem essa linha que está aí no meio, que tem esse V, né? Bem no meio do ano, na parte junho, julho, agosto, né? Bem no meio do ano, tá indicando que nos meses de junho, julho, né? Nós temos aí que é justamente no inverno, que nós já entramos no inverno, que as temperaturas elas estão mais baixas, não é isso? Que fazem temperaturas mais baixas, né? E que as chuvas também estão mais baixas porque as colunas estão menores, né? Então, nós temos aí indicando que isso aí é um clima de um tropical continental, tá certo? É um clima de tropical continental, aquele que tem os verões quentes, né, e úmidos, e o inverno frio e seco. Tá vendo que aqui nós temos as chuvas de verões, a linha não tá reta, então tá indicando o quê? Que as temperaturas são mais altas, né, e que as chuvas são maiores, não é isso? Então, nós vamos ter um clima de tropical continental, verões quentes e úmidos, né? E invernos frios e secos. Aqui na parte do meio, que deu uma rebaixada no Vzinho, nós vamos ter aí as temperaturas mais baixas, né? Que é justamente o inverno, quando o inverno tá frio, né? E vamos ver que não vai ter muitas chuvas, nós vamos ter chuvas mais baixas, né? Então, vai estar indicando a chuva mais baixa. Então, nós vamos ter um inverno seco. Então, indica que isso é um clima tropical continental. E eu fiz aqui para que vocês possam entender um macetezinho em relação aos climas, né? Como vocês vão identificar no climograma, né? Qual é o tipo de clima, né? Para quando vier numa questão, né? O clima equatorial, gente, geralmente ele vem representado por uma linha praticamente reta. Por isso que eu coloquei essa linhazinha aí reta e na frente o nome do clima, equatorial, tá certo? Então, praticamente é uma linha reta. E esse clima, gente, ele indica o quê? Que está quente o ano inteiro. O clima equatorial, né, é um clima quente, né, temperatura quente. Então, se a linha está quase reta, então vai ser um clima equatorial, né, porque está quente o ano inteiro, né? Se vier num gráfico essa linha reta, vocês já vão saber que é um clima equatorial, tá bem? Se vier o Vzinho no meio, como está no gráfico acima, né? Vai ser um clima tropical. Esse aqui é um clima tropical equatorial. Por quê? Para reconhecer que é um clima tropical, vem um Vzinho no meio, tá certo? Por quê? Porque se vocês me perguntarem o que é um clima tropical, eu vou dizer que é um clima que tem duas estações: verão, quase o ano todo, e o inverno também, tá certo? Então, eu vou dizer isso em relação ao clima tropical. Vem sempre esse Vzinho menor no meio, tá certo? Já se vocês observar um Vzão dentro de um gráfico, como eu coloquei aqui esse Vzão bem aberto abaixo, né? Vai estar diante de um clima temperado. Por quê? Porque o clima temperado tem as 4 estações, né? Verão quentão, o inverno friozão, tá certo? E o outono e primavera a menos. Então, esse é um macete que vocês não erram de maneira alguma numa prova, tá certo? Como vocês vão identificar o tipo de clima numa questão de climograma, tá certo? Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários.